Você já notou uma área na sua pele que coça persistentemente e não desaparece com o tempo? Muitas pessoas tendem a pensar que é apenas uma manifestação de pele seca ou uma reação alérgica a algum irritante. No entanto, em alguns casos, essa coceira incômoda pode ser um sintoma de problemas muito mais sérios, incluindo aqueles que afetam diretamente a expectativa de vida. O corpo humano está constantemente nos enviando sinais, avisando que algo não está indo como deveria. Ignorar esses sinais pode nos custar não apenas a saúde, mas também encurtar anos de vida. A seguir, falaremos sobre 5 áreas específicas do corpo, cuja coceira pode indicar sérios riscos à saúde, especialmente após os 60 anos. Se você já sentiu coceira em alguma dessas áreas, talvez seja a hora de prestar atenção especial a isso. Alguns desses sinais são fáceis de ignorar ou subestimar, mas podem ser uma maneira importante de o corpo tentar nos alertar sobre uma ameaça iminente antes que um problema mais sério se desenvolva. Assista até o final para descobrir qual área do corpo que coça é mais frequentemente ignorada, mas pode representar o maior perigo para a saúde. Coceira desagradável na região da canela, um sinal alarmante da condição da circulação sanguínea. Não é incomum que pessoas idosas enfrentem coceira incômoda na região da canela, que muitas vezes é erroneamente associada à pele seca ou irritação de meias e sapatos. No entanto, se a coceira ocorrer com uma regularidade invejável, especialmente na área das canelas ou tornozelos, isso pode servir como um sério aviso sobre a deterioração da circulação sanguínea relacionada à idade. O fluxo sanguíneo enfraquecido para as pernas pode provocar secura e afinamento da pele, bem como coceira, devido a sinais nervosos que indicam problemas no sistema vascular. O fato é que as pernas estão no ponto mais distante do coração, o que exige um esforço significativo do sangue para atingir o objetivo. Com a desaceleração da circulação sanguínea, causada pelo estreitamento das artérias, enfraquecimento das veias ou deterioração da saúde cardiovascular, a pele não recebe oxigênio e nutrientes suficientes, o que leva a secura crônica, irritação e, às vezes, a uma sensação de formigamento ou queimação. Em casos mais graves, isso pode indicar o desenvolvimento de doença arterial periférica, DAP, uma condição que aumenta significativamente a probabilidade de ataque cardíaco e derrame. Considere o caso de James, um homem de 73 anos que enfrentou uma coceira incômoda na região da canela, que o atormentava quase todas as noites, apesar do uso regular de loções hidratantes. Inicialmente, ele tendia a pensar que era uma manifestação inevitável das mudanças na pele relacionadas à idade. No entanto, ao compartilhar suas preocupações com o médico, ele foi encaminhado para um exame, cujos resultados revelaram uma desaceleração da circulação sanguínea. Essa circunstância, como se viu, aumentava o risco de formação de coágulos sanguíneos e o surgimento de sérias complicações cardiovasculares. James imediatamente fez ajustes em seu estilo de vida habitual. Ele aumentou a atividade física durante o dia, revisou sua dieta em favor de alimentos mais saudáveis e passou a prestar mais atenção à manutenção do equilíbrio hídrico do corpo. Como resultado dessas medidas, a intensidade da coceira diminuiu significativamente e os indicadores de circulação sanguínea melhoraram visivelmente. Para avaliar independentemente a condição da circulação sanguínea, você pode usar um teste simples. É necessário pressionar a pele da canela com o dedo e manter a pressão por alguns segundos, depois soltar. Se, após a cessação da pressão, permanecer uma depressão na pele que não desaparece rapidamente, isso pode indicar a presença de problemas com a circulação sanguínea. É importante entender que ignorar a coceira constante na parte inferior da perna pode levar à perda de um sinal importante, alertando sobre o desenvolvimento de sérias doenças vasculares. Portanto, ao surgirem sintomas semelhantes, não se deve confiar em suposições sobre a pele seca. É necessário procurar aconselhamento médico e tomar medidas oportunas para melhorar a circulação sanguínea, sem esperar
que a situação se agrave. A coceira persistente na parte superior das costas, especialmente na área das omoplatas, pode ser um sinal alarmante, indicando danos nas fibras nervosas. Muitas pessoas tendem a ignorar esse sintoma incômodo, acreditando erroneamente que ele é causado por pele seca ou outros irritantes menores. No entanto, na realidade, pode ser uma manifestação de parestesia notálgica, uma condição que surge como resultado da compressão ou dano aos nervos na coluna vertebral. Com a idade, os discos intervertebrais sofrem alterações, perdendo umidade e diminuindo de tamanho. Esse processo pode levar à compressão das terminações nervosas na parte superior das costas. Como resultado, os nervos danificados começam a enviar sinais anormais para o cérebro, que são percebidos como coceira, formigamento ou queimação, mesmo na ausência de quaisquer irritantes externos. É por isso que coçar normalmente não traz alívio. O problema não está na pele, mas nas estruturas nervosas localizadas abaixo dela. Em alguns casos, a compressão dos nervos pode ser um prenúncio precoce de alterações degenerativas na coluna vertebral. Se medidas oportunas não forem tomadas, essa condição pode progredir e levar à restrição de movimentos, dores crônicas e até mesmo distúrbios posturais, que, por sua vez, podem afetar negativamente a saúde geral e a expectativa de vida. A história de Roger, um homem de 68 anos, que enfrentou uma coceira incomum e persistente sob a omoplata direita, serve como um exemplo vívido de como sintomas aparentemente insignificantes podem sinalizar problemas mais profundos. Apesar de todos os esforços que fez para aliviar o desconforto, a coceira não passava. Uma visita ao médico revelou a causa de seu sofrimento: um nervo comprimido na parte superior da coluna vertebral. Os médicos o alertaram de que, sem tratamento adequado, essa condição poderia levar a sérias complicações na coluna vertebral. Felizmente, graças a um conjunto de medidas, incluindo exercícios de alongamento especializados, correção da postura e um curso de fisioterapia, Roger conseguiu não apenas se livrar da coceira excruciante, mas também evitar maiores danos aos nervos. Este caso nos faz pensar sobre a importância de prestar atenção aos sinais que nosso corpo envia. Se você sentir coceira na parte superior das costas, tente fazer um teste simples. Pressione a área com coceira com os dedos. Se você sentir não apenas uma coceira superficial, mas dormência, formigamento ou uma sensação estranha nas profundezas dos tecidos, isso pode indicar um problema com os nervos, e não com a pele. A coceira persistente na parte superior das costas não deve ser ignorada. Pode ser um sinal de alerta de que sua coluna precisa de ajuda. A consulta oportuna a um especialista ajudará a prevenir o desenvolvimento de problemas mais sérios de mobilidade no futuro. A coceira persistente nas palmas das mãos pode ser um sinal silencioso, mas persistente, de problemas no fígado. Muitas vezes, as pessoas tendem a explicar o desconforto como pele seca ou irritação por produtos químicos domésticos. No entanto, em alguns casos, isso pode ser um prenúncio de disfunção hepática, acúmulo de gordura excessiva, ou até mesmo o início de uma doença grave deste importante órgão. O fígado desempenha o papel de um filtro, limpando o sangue de toxinas, e também produz bile, necessária para a digestão de gorduras. Em caso de mau funcionamento do fígado, os sais biliares podem se acumular na corrente sanguínea, causando irritação na pele e, como resultado, coceira, especialmente perceptível nas palmas das mãos e nas solas dos pés. É importante notar que essa coceira geralmente piora à noite e não responde aos hidratantes, pois o problema não está na superfície da pele, mas nos processos profundos do corpo. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, um homem de 72 anos que enfrentou coceira episódica nas palmas das mãos, especialmente à noite. No início, ele atribuiu isso ao contato acidental com um irritante. No entanto, quando os sintomas começaram a se repetir, ele procurou ajuda médica. Os exames de sangue revelaram níveis elevados de enzimas hepáticas,
o que indicava um estágio inicial de doença hepática gordurosa. Graças ao ajuste da dieta, redução do consumo de alimentos processados, aumento da proporção de vegetais de folhas verdes e manutenção do equilíbrio hídrico, a condição de Walter melhorou e a saúde do fígado se estabilizou. Um teste simples que pode dizer algo sobre a saúde do fígado. Pressione o polegar com força na palma da mão por alguns segundos e, em seguida, solte. Se a pele permanecer vermelha por mais tempo do que o normal ou parecer sensível, isso pode ser um sinal de estresse experimentado pelo fígado. Se as palmas das mãos coçarem frequentemente, sem uma razão visível, vale a pena prestar atenção a outros possíveis sintomas, como fadiga constante, flutuações inexplicáveis de peso, amarelamento da pele ou dos olhos. É importante lembrar que a detecção precoce de um problema é sempre preferível a ignorar os potenciais avisos enviados pelo corpo. Um sinal inesperado de desequilíbrio de açúcar no sangue pode ser a coceira no couro cabeludo. Muitas pessoas não suspeitam da ligação entre a coceira no couro cabeludo e problemas internos. No entanto, a coceira constante, não relacionada à caspa ou irritação visível, pode indicar níveis instáveis de açúcar no sangue. Níveis elevados de açúcar no sangue e resistência à insulina podem causar inflamação crônica, que muitas vezes se manifesta na pele. Quando os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados por um longo tempo, isso leva a uma inflamação leve em todo o corpo. A inflamação afeta os nervos, enfraquece o sistema imunológico e destrói a barreira cutânea, o que leva à coceira no couro cabeludo, ressecamento excessivo e até mesmo feridas de cicatrização lenta. Em alguns casos, este pode ser um sinal precoce de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, doenças que afetam significativamente a duração e a qualidade de vida se não forem interrompidas. Como exemplo, podemos citar a história de Richard, de 69 anos, que sofria de coceira constante no couro cabeludo, que não passava apesar do uso de vários shampoos. Inicialmente, ele pensou que era uma reação a um novo produto, mas, ao consultar um médico, descobriu que seu nível de açúcar no sangue em jejum estava na faixa pré-diabética. Com pequenas mudanças no estilo de vida, como reduzir o consumo de carboidratos refinados, caminhar após as refeições e manter-se hidratado, a irritação no couro cabeludo desapareceu e o nível de açúcar no sangue se estabilizou. Preste atenção ao seu couro cabeludo. Se ele parecer incomumente sensível ao toque, ressecado ou se você sentir coceira periodicamente, isso pode ser um motivo para verificar seu nível de açúcar no sangue. Não ignore a coceira inexplicável no couro cabeludo, pois ela pode sinalizar problemas com a regulação do açúcar no organismo. Ajustar a dieta a tempo, manter-se hidratado e praticar atividade física suficiente ajudará a prevenir complicações graves no futuro. A coceira nas solas dos pés pode ser um prenúncio de danos nos nervos. A coceira constante nas solas dos pés, especialmente à noite, pode indicar distúrbios na condução nervosa, problemas de circulação ou até mesmo um estágio inicial de neuropatia. Muitas pessoas tendem a explicar a coceira como pele seca ou alergia a materiais de meias e sapatos, mas, em alguns casos, pode ser um sinal de alerta de problemas de saúde mais graves. As terminações nervosas nos pés são altamente sensíveis e, geralmente, são as primeiras a reagir a distúrbios do fluxo sanguíneo, diabetes ou outras condições que afetam o sistema nervoso. A irritação ou dano a esses nervos pode levar a sinais distorcidos transmitidos ao cérebro, causando uma sensação de coceira, formigamento ou queimação. Se não forem tomadas medidas, isso pode levar à dormência, diminuição da sensibilidade e aumento do risco de lesões e quedas, bem como a cicatrização lenta de feridas nos pés. Um exemplo é a história de Frank, de 74 anos, que sofria de coceira noturna nas solas dos pés, que não melhorava com hidratantes. Inicialmente, ele atribuiu isso à pele seca, mas, após consultar um médico, descobriu que tinha um estágio inicial de neuropatia periférica,
frequentemente associada a distúrbios do nível de açúcar no sangue e problemas de circulação. Com mudanças no estilo de vida, caminhadas regulares, uma dieta equilibrada e cuidados meticulosos com os pés, Frank conseguiu aliviar os sintomas e retardar a progressão dos danos nos nervos. Um teste simples com a tampa de uma caneta pode revelar problemas nos nervos. Se, ao passar a tampa nas solas dos pés, as sensações forem diferentes, especialmente se a coceira for acompanhada de formigamento ou queimação, isso pode indicar distúrbios neurológicos. É importante prestar atenção à coceira inexplicável nos pés, especialmente à noite, e aos sintomas associados, como formigamento, dormência ou alteração da cor da pele. A detecção precoce do problema pode prevenir complicações graves no futuro. Em conclusão, o conhecimento de 5 áreas específicas do corpo que coçam pode servir como um indicador de potenciais riscos à saúde. É importante ouvir os sinais que o corpo envia. Uma coceira aparentemente inofensiva, que surge constantemente e sem uma causa visível, pode ser a maneira de o corpo comunicar problemas mais profundos, desde distúrbios circulatórios até danos nos nervos, desequilíbrio do açúcar no sangue ou até mesmo problemas no fígado. A detecção precoce desses sinais desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e da longevidade. Se você sentir coceira nas áreas mencionadas, é recomendável prestar atenção a outros sintomas. Aumento da fadiga, alterações na pele, nos níveis de energia ou na digestão podem estar relacionados à coceira. Sintomas menores, reunidos, formam um quadro geral, permitindo que você tome medidas a tempo para evitar o desenvolvimento de doenças graves. Algumas pessoas podem ter tido certas sensações, como uma coceira persistente que não passa por muito tempo. Seria interessante saber quais sinais os leitores experimentaram. O autor incentiva a compartilhar suas experiências nos comentários, contar sobre novos conhecimentos e planos para aplicá-los na vida. A opinião de cada um é muito valiosa, e o autor aguarda ansiosamente os comentários que servem como fonte de inspiração e apoio.